TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV, a nossa edição de final de semana. É claro, a gente chega hoje com tudo que foi notícia importante durante a nossa semana, gente. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela sua audiência. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Exatamente. Vai aparecer na sua tela já, tvccorreiodamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial aqui da rede TVC. E é claro, a gente tem o WhatsApp, que é o meio mais fácil de entrar em contato. O DDD é o 24, o telefone é o 99323-1675. Você manda sua mensagem por áudio, texto, vídeo, foto ali também, né? Se quiser, faz a sua denúncia e a gente corre atrás da informação, viu? Pois é, vamos então às notícias deste sábado, dia 25 de maio. Projeto de lei sobre adaptação a mudanças climáticas é aprovado no Senado. Taxa de desemprego apresenta o menor índice em 10 anos no país. Governo do Estado reforça a frota do Corpo de Bombeiros do Rio com a compra de caminhões de incêndio importados da Espanha. Petrópolis registrou 62 casos de estupro contra menores em 2023. Quarta Vara Civil de Petrópolis realiza audiência para debater o convênio do município com o Hospital Santa Teresa. Ministério Público do Rio de Janeiro ajuiza ação para revogação de contrato da Petroita. E mais, Justiça nega recurso da empresa e Cascatinha continua proibida de operar em Petrópolis. Agora no Correio Serrano, na TV. Gente, começamos a nossa edição aqui, né, de final de semana, olhando o que é destaque, claro, nas nossas páginas dos nossos impressos. A gente vai lá para o nosso Correio Serrano, porque tem notícia importante em todos os nossos jornais nessa edição de fim de semana. A gente fala ali da linha vermelha, governador, vice e presidente da Alerj absolvidos, desembargador aponta litigância aí de má-fé do Ministério Público do Estado. Está lá na página 3 da coluna Magna Vita, que conta e remonta todo o caso aí do julgamento para você conferir. Pois é, outro destaque, Teresópolis amplia horário dos ônibus noturnos regionais. O conhecido Corujão agora contará com mais 7 viagens, entre 11 horas da noite e 1h10 da manhã. Pois é, mais oferta. A população precisa, a gente já dá mais destaque aí. E Sesc Friburgo inaugura polo educacional e Duas Barras abre edital de concurso público. Pois é, gente. Então agora a gente vai lá para a nossa página. Deixa eu abrir aqui. Nossa página 13. Falando justamente dos corujões, né? Expansão do Corujão em Teresópolis vai ampliar esses horários de ônibus noturnos, né? E é muito importante por conta dos turnos de trabalho, não é isso, Isso, Jorge? a medida visa justamente isso, né? Visa atender aí os trabalhadores que saem do turno da tarde. Mas como, né, no meio da semana a gente comentou, falou, volto aqui a falar. Não só para esses trabalhadores. Quem entra também para o turno da madrugada, gente, é importante ter oferta de ônibus. É verdade. Porque não é toda empresa que tem aquele transporte, que leva funcionário, verdade. né? Ali não é toda empresa. Então, é importante sim mais oferta nesse horário, porque os trabalhadores ali, tanto do turno da tarde quanto do turno da madrugada, precisam se locomover nesse horário. Importantíssima medida, então ela entra em vigor a partir do dia 23 de maio, viu, gente, lá em Teresópolis. Então os moradores terão mais ofertas de ônibus nesse horário aí de 23 horas a 1h10 da manhã. Na verdade já entrou em vigor, né? Porque hoje é sábado, hoje é dia sábado, 25, já entrou, entrou em vigor na quinta-feira, muito bom. Vamos agora para o nosso Correio Petropolitano, porque lá o destaque é o seguinte: Câmara anula veto de Bom Tempo à lei de pontos de apoio.
Lei estabelece protocolos para o atendimento da população em situação de emergência. Tem também na primeira página outro destaque: Petropolitano no Mundial de Skyrunning. E também outro destaque da primeira página: atletas de Petrópolis ganham auxílio. Vamos então para a nossa página 12 do Petropolitano para ver o que é destaque lá. E é a Câmara Municipal que derrubou o veto do prefeito Rubens Bom Tempo sobre o projeto de lei de pontos de apoio. O que acontece? Quando chove forte, a população petropolitana tem os pontos de apoio para que eles se desloquem e fiquem em segurança. Então, esse projeto de lei teve o objetivo de estabelecer protocolos para atendimento da população em situação de emergência e desastres socioambientais, como a gente viu nos últimos tempos aqui em Petrópolis. Pois é, o prefeito Rubens Bom Tempo foi lá, votou, falou que era inconstitucional por vício de iniciativa, ou seja, que a Câmara dos Vereadores não poderia legislar em relação a isso. E na sessão plenária dessa semana, os vereadores foram e derrubaram esse veto. Então, passa a valer esse projeto de lei que estabelece protocolos de atendimento para essa população que busca os pontos de apoio. Pois é, tem que ter uma ordem, né, ali para o atendimento, tem que ter um pessoal já preparado para esse tipo de atendimento, e parece que a prefeitura não quer isso, né? Não quer uma ordem, quer uma desordem nesse momento, e não quer ter uma população preparada para isso, para fazer o atendimento a essas pessoas. A vereadora aqui, inclusive, reclama que durante a sessão, né, a vereadora Júlia Casamasso criticou aqui a recorrência de vetos com a justificativa de vício de iniciativa. Toda semana chega aqui na Câmara, abre aspas para a fala dela, tá, gente? Um veto com a mesma argumentação. A prefeitura continua vetando projetos de lei importantes para o nosso município, não apenas os de minha autoria, mas de todos os vereadores dessa casa. Precisamos estruturar nossa cidade. Essa lei visa elaborar um protocolo para que a política de prevenção funcione, em vez da política de emergência, afirmou. E tá certo, prevenção primeiro, depois se visa a emergência. Você tem que ter ali estruturado o que você vai fazer no momento de crise, né? E você tem que ter estruturado, obviamente, a prevenção para isso. Mas parece que a prefeitura não quer dar foco para isso, quer só entrar em regime emergencial. E pegar uma graninha do governo federal, do governo do estado. Gente, aqui rapidamente nas petropolitanas, informação importante: índice de infestação da dengue no município se mantém baixo. Que bom. Que bom. Se mantém ali 0,44%, considerado satisfatório para as arboviroses. Mas isso não significa que a gente vai se descuidar. Exatamente, okay? Não podemos dar mole não, viu? Pois é, a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que o governador do Rio, Cláudio Castro, entrega 100 novas viaturas para o programa Segurança Presente. E você vai ver também que o governo do estado assina termo de cooperação para fortalecer políticas públicas de proteção à mulher. O Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. Um projeto de lei sobre adaptação a mudanças climáticas foi aprovado no Senado. Agora a proposta foi enviada à Câmara dos Deputados para nova análise. O Senado Federal aprovou na noite da última quarta-feira o projeto de lei que estabelece regras para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas. Aprovado no plenário em votação simbólica, o texto substitutivo foi apresentado pelo relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Jacques Wagner. O texto reúne diretrizes propostas para a gestão e a redução do risco climático, a partir da adoção de medidas econômicas e socioambientais, com o objetivo de adaptar os sistemas produtivos e de infraestrutura. A proposta determina a elaboração de um Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática, que deverá ser elaborado em 1 ano e vai orientar planos estaduais e municipais. Para o advogado especialista em regulação climática, Leonardo Freire, qualquer contribuição que conscientize a sociedade sobre o tema é bem-vinda, mas é preciso avaliar a efetividade real da medida, se levando em consideração a urgência do assunto. É importante pontuar que, desde 2009, o Brasil já conta com uma política nacional de mudança sobre o clima que confere objetivos e diretrizes gerais justamente à elaboração de políticas públicas para o enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas, de modo que não é um assunto novo, muito menos os instrumentos legais disponíveis para a efetiva implementação dessas políticas, eles já estão disponíveis. Para o advogado, a adaptação de mudanças climáticas é uma agenda urgente e de todos. As tragédias climáticas são vistas cada vez com mais frequência, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Para Leonardo, as soluções devem ser buscadas por todos, inclusive as empresas. Aquelas empresas também que possam fornecer soluções nesse prazo de adaptação, ao menos nos próximos 15, 20 anos, elas têm grandes oportunidades também de crescimento dentro de uma agenda sustentável. No projeto de lei, além de alinhados ao Plano Nacional de Segurança e Defesa Civil, os planos devem fomentar a agricultura de baixo carbono e a segurança alimentar e nutricional, hídrica e energética. Como houve alterações, agora o texto foi enviado à Câmara dos Deputados para nova análise. No relatório, Jacques Wagner destaca a urgência apontada pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas na efetivação de medidas que garantam a segurança aos sistemas naturais e humanos. O projeto de autoria da deputada federal Tabata Amaral foi aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2022. No Senado, foi modificado na Comissão de Meio Ambiente e, posteriormente, na CCJ. A especialista em sustentabilidade corporativa, Karina Dornelas, afirma que não existem soluções práticas e fáceis para as tragédias climáticas, mas que o trabalho precisa ser conjunto. Então é importante pensar em como incorporar esse risco e trazer soluções coletivas para dentro do nosso universo institucional. Ninguém pode ficar para trás. Não tem como haver uma solução inteligente se ela não englobar todos os stakeholders. Então é preciso trazer para a mesa de discussão colaborador, fornecedor, comunidade do entorno. A proposta será ainda revisada pela Câmara dos Deputados para análise das alterações. Se aprovado, o projeto de lei será enviado à sanção presidencial. E olha, gente, a taxa de desemprego no país no primeiro trimestre de 2024 foi de 7,9%. Uma queda de 9 ponto percentual na comparação com a mesma, do trimestre de 2023, segundo a pesquisa do IBGE. A taxa é a mais baixa da série histórica do primeiro trimestre em 10 anos.
Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a taxa de desocupação caiu em 21 estados e no Distrito Federal. No primeiro trimestre de 2024, havia 1.900.000 pessoas que procuravam trabalho durante 2 anos ou mais. Esse contingente se reduziu em 14,5% frente ao primeiro trimestre de 2023, quando 2,2 milhões de pessoas buscavam trabalho por 2 anos ou mais. A pesquisa também revelou aumento no rendimento real mensal habitual, que no trimestre encerrado, em março, foi de R$ 3.123. No mesmo trimestre do ano passado, esse valor era de R$ 3.004. As taxas de desocupação seguem maiores para mulheres, pessoas pretas e pardas e aquelas com ensino médio incompleto. Todos esses grupos ficaram acima da média nacional. No primeiro trimestre, essa taxa foi estimada em 6,5% para homens e 9,8% para as mulheres. Quando analisada a taxa de desocupação por cor ou raça, a dos que se declaram brancos aparece abaixo da média nacional, enquanto a dos pretos e pardos ficaram acima. O governo do estado realizou uma campanha de arrecadação para o Rio Grande do Sul na Central do Brasil. A ação, em parceria com a Supervia, tem doação e também cartas para os gaúchos. Além de doar alimentos, roupas e água, você pode doar afeto. Essa foi a proposta de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e a Supervia. Na estação da Central do Brasil, onde foi montado um estande de doação, também foi colocada uma caixinha para que quem fosse doar pudesse deixar um bilhete ou uma carta para os atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A proposta era de que cada item entregue como donativo, um texto carinhoso fosse preparado para aquecer os corações dos gaúchos. As chuvas que começaram no final de abril afetaram 401 dos 497 municípios gaúchos. O ponto de arrecadação que foi montado na Central do Brasil foi temporário, mas o governo do estado já tem diferentes pontos para receber donativos. O programa Empoderadas, nos seus 59 polos, também participou e solicitou principalmente absorventes, lenços umedecidos e roupa íntima nova para ajudar na campanha. Paralelo a isso, em uma ação conjunta com as secretarias de assistência municipal, foram recebidos donativos de moradores das cidades fluminenses que serão encaminhados para o Rio Grande do Sul. Cada município organizou o seu polo de recebimento. É uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos com a Supervia, arrecadando donativo para o Rio Grande do Sul. O Ministério da Fazenda informou que a prorrogação por 60 dias da duração do Desenrola Brasil não significa a prorrogação do programa, viu, gente? Segundo uma nota divulgada pelo Ministério da Fazenda, a decisão do Congresso Nacional é um procedimento padrão e a prorrogação automática da vigência do Ministério Público não altera a data de encerramento do programa que foi fixado em lei. Dessa forma, o prazo para adesão de pessoas físicas com renda de até 2 salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal que tenham dívidas de até 20 mil se encerrou na última segunda-feira, dia 20 de maio. De acordo com a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, 15 milhões de pessoas da faixa 1 foram beneficiadas pelo programa, somando 52 bilhões em dívidas. Os inadimplentes negativados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 tiveram acesso a descontos médios de 83%. O programa permitiu que o saldo negociado seja quitado sem entrada em até 60 parcelas. Também é possível reunir mais de uma dívida com diferentes credores em um único lado devedor para negociação. O Brasil já contabiliza mais de 5 milhões de casos prováveis de dengue em 2024. O número representa mais que o triplo de casos prováveis da doença identificados ao longo de todo o ano passado. Dados do painel de monitoramento de arboviroses mostram que o país registra ainda 2.827 mortes por dengue e 2.712 óbitos em investigação. O coeficiente da doença, neste momento, é 2.511 casos para cada grupo de 100 mil pessoas. A letalidade em casos prováveis é 0,6 e a letalidade em casos de dengue grave é 4,83.
A maioria dos casos prováveis permanece concentrada na faixa de pessoas com idades entre 20 e 29 anos, seguidas pela faixa dos 30 aos 39 anos, dos 40 aos 49 e dos 50 aos 59 anos. Já a faixa etária menos atingida é a de crianças menores de 1 ano, seguidas por pessoas com 80 anos ou mais e por crianças de 1 a 4 anos. Na região sudeste, o estado de São Paulo lidera com 1.397.796 casos. O governo do estado do Rio está reforçando a frota do Corpo de Bombeiros com a compra de 40 novos caminhões de combate a incêndio do tipo autobomba-tanque importados da Espanha. A principal novidade nos veículos é a presença de um canhão automático de combate a incêndio, que pode ser operado de dentro da cabine do motorista, por meio de controle remoto, mesmo com um veículo em movimento. As 10 novas viaturas de última geração chegaram na última segunda-feira no Porto no Rio e garantem mais agilidade e segurança nas operações do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro. Os caminhões também são dotados de câmera térmica, ventilador turbo para incêndio, motobomba portátil, holofote para operações noturnas, lanternas de combate a incêndio anti-explosão, gerador portátil de energia, detector multigases, entre outros 70 materiais para combate a incêndio e salvamento. Os veículos ainda contam com um tanque com capacidade para 5.000 litros d'água, impulsionado por uma bomba com capacidade de 4.000 litros por minuto. O governador do Rio entregou 100 novas viaturas para o programa Segurança Presente. 83 pilotos de drones do programa Lei Seca também foram diplomados. A operação vai contar com novos equipamentos ainda este ano. O governador Cláudio Castro entregou na terça-feira 100 novas viaturas para o programa Segurança Presente. Os carros serão utilizados na ampliação da frota, para reforçar o policiamento nas áreas dos encontros do G20, que serão realizados no Rio de Janeiro ao longo do ano. Durante a cerimônia, 83 novos pilotos de drones do programa Lei Seca foram diplomados. Com a nova aquisição, o programa Segurança Presente vai contar com 805 veículos, entre carros, motos e vans, no patrulhamento diário. De acordo com o governo do estado, o número de viaturas triplicou. No início do governo Castro, eram apenas 250 e hoje já são 805, já contando com as novas viaturas. Além disso, o programa também chegou ao interior do estado, à região serrana e dos lagos, onde antes não contavam com serviço. Eram 1.000 agentes, agora são mais de 2.000, que eram menos de 250 viaturas, agora são mais de 700 viaturas. Então a gente fica feliz por programas como o Segurança Presente, como a Lei Seca, hoje serem programas que são para o estado todo. Atualmente, o estado do Rio de Janeiro conta com 40 bases do programa, instaladas em 22 municípios. Quase 4.000 profissionais, entre policiais, agentes civis e assistentes sociais, realizam policiamento de proximidade, com a prevenção de pequenos delitos. Essas viaturas irão atuar também nas novas bases e também na renovação da frota do G20. Mas hoje, também, além das 100 viaturas que nós estamos entregando também o diploma para 83 pilotos de drones. Durante a entrega das viaturas, o governador ainda entregou o diploma de formação para 83 novos pilotos de drones do programa Lei Seca. Os pilotos vão participar das ações de fiscalização e educação da operação. Agente PCD da Operação Lei Seca desde 2018, Jorge Vinícius de Carvalho ficou em primeiro lugar no curso de manuseio de drone. Atropelado na calçada por um motorista embriagado, viu no programa um novo recomeço. Fui atropelado na calçada por um rapaz bêbado e naquela época não existia nem a lei e nem a Operação Lei Seca. Hoje em dia, graças a Deus, tem a Operação Lei Seca que consegue dar um respaldo muito grande, para esse tipo de acidente, de misturar álcool e direção. E hoje em dia, graças à Operação Lei Seca, eu consegui conquistar minha independência, eu tô casado, dirijo, viajo, faço tudo. E ainda falando sobre as ações do governo do estado, o governador firmou um acordo para fortalecer políticas públicas voltadas para a proteção da mulher, intitulada como Antes que Aconteça. A ação é elaborada em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
A ação tem o objetivo de alinhar tecnologia e inovação de monitoramento das mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. No programa Antes que Aconteça, também serão aprimoradas as ferramentas já existentes, com o aplicativo Rede Mulher, que possui o botão do pânico, além de outras funcionalidades. Já temos Rede Mulher implantado hoje, temos um aplicativo para as escolas implantados hoje, temos na Polícia Militar e na Polícia Civil. Não há um software que se crie que eles não tenham autorização para comprar hoje. E isso mostra o quanto a gente entende a tecnologia a serviço da boa gestão pública. A assinatura desse termo de cooperação mostra o trabalho integrado das secretarias de assistência à saúde e demais órgãos do Estado. Dessa maneira, as mulheres que forem vítimas de alguma violência doméstica poderão procurar ajuda não só na delegacia, mas também em qualquer posto de defensoria pública. E o intuito do projeto é facilitar essa comunicação. A gente está muito feliz com mais essa entrega da Secretaria Estadual da Mulher para que a rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher funcione. Essa é a orientação do nosso governador. Nós não trabalhamos nas nossas caixinhas, nos nossos gabinetes, nós trabalhamos de forma transdisciplinar e interdisciplinar e hoje com a ciência e tecnologia. O protocolo ainda vai analisar o cenário de atendimento multidisciplinar da rede de proteção às vítimas de violência no âmbito jurídico, da segurança e da saúde, como também o planejamento e desenvolvimento de programas de treinamento para capacitar agentes na repressão de crimes contra mulheres. 3 tipos de arroz deixarão de pagar imposto de importação para entrar no país. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior zerou as tarifas para 2 tipos não parborizados e 1 tipo polido. A medida tem como objetivo garantir o abastecimento de arroz após as enchentes no Rio Grande do Sul. O Estado responde por 70% da oferta nacional do produto. Para zerar as tarifas, os 3 tipos de arroz foram incluídos na lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul. A medida, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, foi pedida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e pela Companhia Nacional de Abastecimento. A resolução será publicada no Diário Oficial da União até a próxima quinta-feira. A medida vale até 31 de dezembro. A Secretaria de Comércio Exterior do MDIC vai monitorar a situação para reavaliar o período de vigência, caso necessário. Atualmente, a maior parte das importações de arroz no Brasil vem do próprio Mercosul, sem pagar tarifa de importação. E os preços de produtos como banana, batata, laranja e melancia estão em queda nas centrais de abastecimento do país. Os dados são de um levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Tendo por base os preços cobrados no atacado, o 5º boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro mostra que o preço da batata caiu pelo 2º mês consecutivo, na comparação com os meses de março e abril, mesmo com a menor oferta do produto no mercado. De acordo com a CONAB, isso ocorreu em resposta à queda de demanda pela batata. A maior redução registrada foi observada na CONAB de Santa Catarina, onde houve uma queda de 25,1% em relação ao mês de março. Mas, segundo a companhia, esse comportamento pode não se repetir neste mês de maio. A gente, há um tempo atrás, teve a banana que aumentou muito, mas agora ela praticamente caiu 50% do preço. A gente tem o preço da batata inglesa também, que agora está em alta, né? A média está em torno de R$8 o quilo. E o tomate ele sobe e desce também, hoje está na média de R$5, R$6 o quilo do bom, né? As frutas de ocasião estão relativamente baratas também, no caso da Pocã, R$4, R$5 o quilo. De acordo com a CONAB, o cenário é de preço mais baixo também para a banana, por conta do aumento da oferta da fruta no Brasil. Para a CONAB, diferente da batata, a projeção de preço para a banana é mais favorável. A expectativa é de chegada de boa safra em meados de junho, quando as cotações devem diminuir mais ainda. A redução de preços da laranja e da melancia está relacionada à questão climática, uma vez que se costuma observar que a demanda pelas 2 frutas costuma cair nos dias de frio, o que acaba por pressionar para baixo as cotações. Já as demais frutas e hortaliças analisadas no boletim ProHort ficaram mais caras no último mês. O boletim registrou alta nos preços da maçã e do mamão. As frutas elas diferenciam de acordo com a época, né? Agora a gente tem baixa de banana,
O mamão papaya também deu uma baixadinha. As laranjas estão entrando em época, tangerina pocã. Essas foram as frutas de baixa, né? Porém a manga saiu de época, aumentou um pouquinho, a maçã. No caso da alface, as chuvas registradas nas regiões produtoras até o meio do mês passado impactaram na oferta das folhosas e elevaram os preços. Para a cenoura, a alta interrompe 2 meses de queda nas cotações praticadas. A cebola tem apresentado alta de preços desde outubro do ano passado, fora o mês de janeiro, quando foi verificada queda de preços. O aumento na quantidade de tomate enviada aos atacados do país no mês de abril, na comparação com o mês anterior, não foi suficiente para reduzir preços. Isso também se explica a exemplo da cebola, por a produção se encontrar na entre-safra. Além disso, a safra de verão ainda não foi compensada neste início da safra de inverno. Ultimamente a cebola tem encarecido, porque é uma cebola importada, cebola argentina, uma cebola chilena, mas está previsto dar uma baixada porque vai entrar muita cebola nacional, aquela famosa cebola branca. Um alho está difícil achar, que é o alho roxo. A gente acha, mas não acha numa boa qualidade. Quando a gente vai lá no Ceasa comprar aqui no Rio de Janeiro, a gente tem que andar bastante para achar um produto de uma boa qualidade. Para os consumidores, os produtos têm variado bastante de preços, mas para eles, o importante é garimpar e ter certeza de que o produto é de qualidade. As coisas difíceis aqui tá a cebola, né? Você sabe, a cebola tá muito caro. Eu compro batata, comprei agora pepino, que eu gosto, compro mamão, banana. Tem tido diferença, sim. E tá bem caro, né? Os produtos não tão fácil, não. E você vai ver depois do intervalo que 5 linhas que operam na região da Estrada da Saudade, em Petrópolis, começam a operar até o centro da cidade. Pois é, e você vai ver também que moradores da comunidade Chapa 4, em Petrópolis, denunciam precariedade no transporte público que atende a região, né? Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta.
Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que em Petrópolis, no ano de 2023, 62 crianças e adolescentes foram vítimas de estupro. Deste número, 55 foram meninas e 7 meninos, o que corresponde a uma situação de vulnerabilidade muito grande para o público feminino. Neste mês, a campanha Maio Laranja busca sensibilizar e mobilizar a sociedade para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil. De acordo com o ISP, Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em 29% dos casos, o abusador era pai, padrasto, mãe ou madrasta da vítima. E em 17,7% dos casos, o agressor era outro parente. Os índices ainda são muito grandes, são muito altos. Infelizmente, a maioria dos casos acontece dentro de casa ou com pessoas próximas. Então, a importância, de se falar sobre esse tema e levar conhecimento para todos que cuidam dessa criança, já que a gente entende que se quem comete o ato, são pessoas próximas, então é muito importante que toda essa rede de apoio e que essa criança, que esse adolescente, tenha um conhecimento sobre essa causa. A nível estadual, os dados indicam que foram registrados 3.700 casos de abuso sexual infantil envolvendo crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro, uma média de 10 casos por dia. E em Petrópolis foram registrados 62 casos no mesmo período. A situação é ainda mais alarmante quando analisados os dados nacionais. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que teve a última atualização em 2023, o Brasil registrou mais de 74 mil estupros, o maior número da história. Deste número, 56.820 casos foram contra crianças e adolescentes. Os impactos, de uma criança ou de um adolescente que passam por alguma situação de violência, eles se estendem tanto durante a infância como ao longo da vida inteira. Então, a gente está falando aí de ansiedade, de depressão, de automutilação, de transtornos, síndrome do pânico, em alguns casos, chega até ao suicídio. Então, a gente está falando aí de danos muito permanentes e que se estendem ao longo de toda a vida. O governo federal dispõe de um telefone, o Disque 100, para denúncias anônimas de qualquer violação de direitos, incluindo situações que envolvam violência sexual contra crianças e adolescentes. Além disso, as denúncias podem ser feitas aos órgãos policiais, como 190 da Polícia Militar e 197 da Polícia Civil, e aos conselhos tutelares em cada município, que devem apurar e, quando confirmadas, encaminhá-las ao Ministério Público. A informação é a melhor prevenção. A 4ª Vara Civil de Petrópolis realizou uma audiência para discutir a situação do convênio do município com o Hospital Santa Teresa. O convênio com a unidade está mantido a princípio até dezembro deste ano. A reunião com o juiz da 4ª Vara Civil, Jorge Luiz Martins, tinha o objetivo de decidir quais serviços o Hospital Santa Teresa, pertencente à rede Santa Catarina, continuaria prestando ao município de Petrópolis. Atualmente, a unidade diz não estar satisfeita com o valor das verbas governamentais repassadas ao hospital. A rede alega que o município de Petrópolis não cumpriu com os valores pré-estabelecidos pela tabela SUS, deixando em média R$4.394.000 descobertos no caixa da unidade. A rede Santa Catarina contesta o valor repassado pelo município de Petrópolis ao Hospital Santa Teresa e diz que o valor não é o suficiente para custear os serviços que são prestados para o município. Além disso, o HST diz que o ano de 2024 tem previsão de fechar um caixa com déficit de R$9 milhões. Apesar disso, a promotoria questionou sobre os valores apresentados, uma vez que os números de atendimentos estão abaixo da média para o período citado. Tudo que nós estamos falando aqui, doutor Jorge, é de um equilíbrio de caixa. Nós não estamos falando do equilíbrio econômico-financeiro. Como fala bem. Nós tivemos esse déficit aqui, esse não pagamento, mas os serviços continuam, o investimento continua. Por quê? Porque a gente tem uma missão.
Vale destacar que o HST também recebe pacientes de outros municípios e é considerado um dos hospitais mais importantes da região, levando em conta o número de atendimentos realizados a pacientes do Sistema Único de Saúde. De acordo com o presidente do Conselho da Rede Santa Catarina, Wilson Cavernali, o volume do repasse deveria ser de acordo com o volume de atendimentos realizados no HST, referente a pacientes petropolitanos ou não. A gente fica numa zona que é mal remunerado porque a gente faz uma coisa que pouca gente faz. O que fica parecendo é um paradoxo, né? Quer dizer, porque aquilo que todo mundo faz, você é melhor remunerado. Aquilo que só nós fazemos, a gente é mal remunerado e não consegue fazer com equilibrado. Já a secretária de Estado, Cláudia Mello, afirmou na reunião que o repasse feito pelo governo do estado deve ser justo em todos os municípios fluminenses. Ainda durante a reunião, algumas propostas foram apresentadas por representantes do Hospital Santa Teresa para tentar desafogar o fluxo de cirurgias eletivas de média e alta complexidade, compartilhando o atendimento com o Hospital Municipal Alcides Carneiro, que já realiza algumas dessas cirurgias. Mas Ricardo Patuleia, secretário municipal de saúde, afirmou que a prefeitura não tem estrutura para receber o fluxo de atendimentos, uma vez que o hospital tem apenas 11 salas de cirurgia e uma é destinada apenas para a maternidade de alto risco. O Hospital Alcides Carneiro não tem condições de absorver mais um serviço além do que ele faz. Ainda assim, a promotoria determinou que o município tem um prazo de 30 dias para apresentar um plano de contingência para as cirurgias de média complexidade e 90 dias para as de alta complexidade. Até dezembro de 2024, os atendimentos estão mantidos, como decidido anteriormente. Mas o ano de 2025 ainda é uma incógnita para os petropolitanos e todos que dependem dos serviços prestados pelo Hospital Santa Teresa. Eu não vejo um ânimo do município em resolver. Parece que há um fogo cruzado em não oferecer a Petrópolis uma situação mais favorável dentro de um contexto político. E após uma fiscalização do Ministério Público do Rio de Janeiro no Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo, o órgão encontrou diversas irregularidades na unidade. A fiscalização foi realizada pelo Grupo de Apoio Técnico, o GAT, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no dia 17 de abril deste ano, e encontrou diversas irregularidades no local. Entre elas, os promotores não identificaram as finanças do hospital e o orçamento para este ano, assim como a falta do plano diretor. A vistoria é realizada mediante o processo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Todas as vezes que eu entro lá, que me deparo com supostas irregularidades, eu tenho feito os encaminhamentos ao MP. E nesse tempo todo eu formei um dossiê, com mais de 37 representações, e graças a Deus conseguimos que o GAT fosse ao hospital para fazer uma fiscalização. A audiência foi marcada para o dia 4 de junho, às 2h30 da tarde, na terceira Vara Cível de Nova Friburgo. O hospital também não contava com um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e durante as vistorias, nenhum funcionário estava uniformizado e apenas alguns portavam identificação funcional, ou seja, o crachá. O Hospital Raul Sertã funciona como referência às emergências em Nova Friburgo e do entorno e responde pelo primeiro atendimento ao trauma em ampla região. O hospital também não contém a liberação do corpo de bombeiros para instalações prediais e não contém uma brigada de incêndio. Irregularidades também foram encontradas no fornecimento de equipamentos e documentos para intervenções que são terceirizadas. Alguns medicamentos com estoque zerado e crítico. Não tem vários medicamentos com estoque zerado e crítico. Consultórios médicos com infiltrações, sinais de desgaste, mobiliário antigo, ausência de água para higienizar as mãos, falta de climatização permitida a entrada de vetores, que causa aquelas infecções hospitalares. Problemas também foram encontrados em consultórios e salas de espera em enfermaria. No documento do MPRJ foi citado até a falta de limpeza dos locais e de medicamentos. Petrópolis foi considerada elegível no chamamento público do Ministério da Saúde para adesão e renovação ao programa Mais Médicos. A cidade conseguiu uma das vagas do novo ciclo.
No estado do Rio de Janeiro, foram abertas 93 vagas para o programa Mais Médicos, com o objetivo de renovar as oportunidades no projeto, incluindo 66 novas vagas destinadas a populações quilombolas, rurais, em reservas extrativistas e ribeirinhas, para garantir o acesso à saúde em regiões de difícil provimento de profissionais. Das vagas disponíveis para o 38º ciclo do projeto Mais Médicos para o Brasil, apenas uma foi destinada a Petrópolis, com financiamento de coparticipação por um período de 48 meses. A Secretaria de Atenção Primária à Saúde autorizou essa vaga, permitindo maior agilidade na reposição do profissional ao descontar o valor da Bolsa Formação do piso de atenção primária do município. Os custos de moradia e alimentação do médico vão continuar a cargo do município. A seleção das vagas considerou critérios como vulnerabilidade social, dependência do Sistema Único de Saúde para acesso à saúde e dificuldade de provimento de profissionais. Petrópolis foi avaliada como de baixa vulnerabilidade. E o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública em face do município de Petrópolis, da CPTrans e da Aviação Petroita, com o objetivo de regularizar o serviço do transporte público coletivo por ônibus na cidade. A ação foi realizada pela 2ª Promotoria de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, tendo em vista as quebras e acidentes de trânsito constantes que envolvem os ônibus da Petroita. No documento encaminhado à Justiça, os problemas afetam não só a vida dos passageiros, mas a mobilidade da cidade. E, enquanto isso, a população critica o serviço prestado. Tá péssimo, mas péssimo mesmo, rapaz. O ônibus está quebrando um em cima do outro, larga a gente por meio da viagem, entendeu? Aqui nada melhora. Tem que trocar, não é? O Ministério Público também justifica a necessidade da suspensão do serviço da empresa, já que é alvo de outra ação do MPRJ. E por estar em regime de recuperação judicial, demonstra pouca capacidade para investimentos e substituir os veículos reprovados em vistorias realizadas pela CPTrans. O MPRJ também afirma que a operação da Petroita gera riscos à saúde e à segurança dos passageiros, pedestres e funcionários da empresa. No documento encaminhado à Justiça, o MPRJ também aponta que a empresa deixou de operar em 13 linhas e que a Prefeitura de Petrópolis foi conivente, tendo em vista que não adotou nenhuma medida para garantir o restabelecimento da operação nessas localidades. Na ação, o MPRJ pede à Justiça que revogue o contrato entre o município e a Petroita, ou decrete a caducidade da permissão do serviço. O Ministério Público pede ainda que a Prefeitura apresente um prazo de 10 dias a lista com linhas que foram cedidas à empresa antes da pandemia. E caso a Prefeitura tenha a intenção de assumir o serviço, que apresente também em 10 dias um plano de ação. Outro pedido na ação do MPRJ é que no prazo de 30 dias a CPTrans realize o processo licitatório caso a Prefeitura não assuma o serviço. E o Tribunal de Justiça do Rio negou um pedido da Aviação Cascatinha para anular o decreto municipal que proíbe a operação da empresa em Petrópolis. A companhia de ônibus alegou no documento ilegitimidade do prefeito Rubens Montempo por ter seus direitos políticos suspensos. No recurso apresentado, a empresa também alegou que a Prefeitura redirecionou as linhas com as novas empresas sem licitação, o que já havia sido proibido de fazer anteriormente pelo TJRJ. Quanto aos rodoviários, foi realizada uma reunião na sede da CPTrans, mas nada foi resolvido e continuam desempregados. Em meio a tudo isso, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pede a revogação do contrato com a outra empresa. A desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o decreto municipal que proíbe a operação da Cascatinha em Petrópolis não tem relação com a decisão judicial que apura a inexigibilidade do prefeito Rubens Montempo e que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas atribuições do Poder Executivo. Na decisão do TJRJ também foi apontada uma decisão do Tribunal de Contas do Estado que determina a nulidade do contrato da Cascatinha em Petrópolis. Também foi lembrado que há uma ação civil pública no Ministério Público que busca uma melhoria no transporte da cidade. Enquanto isso, a população aponta que a substituição foi necessária. Está fluindo direitinho, está bem. A senhora acha que, de fato, foi uma decisão assertiva trocar os ônibus? Sim, foi muito bom. Então, assim, está sendo cumprida. Agora é a Turp que está pegando no... Está bem melhor do que antes.
com o recurso negado pela Justiça, as linhas seguem sendo operadas de forma emergencial pelas empresas Turpe e Cidade das Hortênsias, até uma nova decisão ou realização da licitação. E olha, a CPTrans informou a mudança no trajeto de 4 linhas da região da Estrada da Saudade, em Petrópolis. A medida faz parte do processo de reestruturação das linhas que atendem aí, e que eram atendidas, né, antes ali pela Viação Cascatinha. De acordo com o anúncio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, as linhas das regiões do Florido, Ventura, Fragoso e Félix vão operar até o centro da cidade. Após a intervenção realizada na última sexta-feira, as linhas operavam em formato sobe e desce na Estrada da Saudade. A mudança dos coletivos foi positiva, mas as alterações referentes ao itinerário não agradaram aos moradores. A gente vai começando a se habituar, né? Que é horário diferente, mas aí tem sempre alguém para explicar, dizer o horário. Os horários ainda estão irregulares, mas acredito que vai melhorar conforme, né, vai vindo. Já a linha do Montese agora está integrada ao terminal Itamaraty. A medida, segundo a Prefeitura, foi adotada após uma solicitação dos moradores. Enquanto as alterações são realizadas, funcionários da Cascatinha têm uma reunião agendada na próxima sexta-feira na sede da CPTrans para discutir sobre os direitos trabalhistas e a possibilidade de estes profissionais serem contratados pelas outras empresas. Essa é a terceira reunião já agendada em menos de uma semana. De acordo com a Prefeitura, os direitos vão ser pagos mediante o valor de outorga da licitação, que não tem previsão para ser realizada. A Prefeitura ainda não informou qual medida vai adotar com os R$ 241 milhões recebidos por meio do PAC Seleções. E moradores da comunidade Chapa 4, no bairro Valparaíso, em Petrópolis, denunciam a precariedade no transporte público que atende a região. A Aviação Petroita é responsável pela prestação do serviço na comunidade. Ônibus quebrados diariamente, horários e itinerários que não são cumpridos, coletivos sendo utilizados em mais de uma rota e em outros bairros, além da frota reduzida, são apenas algumas das reclamações feitas pelos moradores da comunidade do Chapa 4, no bairro Valparaíso. A área atendida pela Aviação Petroita sofre diariamente com problemas que atrapalham o dia a dia de quem depende do transporte público. Tá uma vergonha, eu tô lá fora há 40 minutos esperando o ônibus. Entendeu? Não vem nenhum, não vem nem outro. Tanto aqui como na Joaquim Gomes Açougue também é a mesma coisa. Tá uma vergonha, tem que fazer igual fizeram com a Cascatinha, tirar e botar outra empresa. Uma das constantes reclamações são as quebras dos ônibus no meio da viagem. Os passageiros ficam desassistidos e ainda gastam com tarifa de um transporte que não funciona. E o maior perrengue é você morar aqui em cima, no Chapa 4, você ter que descer a pé até a Coronel Veiga, para pegar um ônibus lá embaixo, porque você fica aqui 40 minutos, uma hora esperando o ônibus e não tem ônibus. Então você tem que descer a pé e pegar na Coronel Veiga se você tiver compromisso. Muitas vezes os moradores que são idosos não conseguem cumprir com os compromissos necessários por não conseguirem descer o bairro a pé. Nunca tem ônibus, eu fico desesperada esperando o ônibus vir, nunca tem ônibus, porque aqui tinha 209, tiraram, só deixaram um. Agora, dia de domingo, sábado, feriado, é só um ônibus para nós aqui, para toda a população. Não tem ônibus hora nenhuma, a gente tem consulta marcada, não tem ônibus para a gente ir na hora certa. Tudo que a gente precisa fazer, a gente entra em pânico porque não tem um ônibus para a gente descer. Não tem mais como aguentar tanto sofrimento da gente precisar de sair e não ter um ônibus para a gente descer, nem para lugar nenhum, nem para médico, nem para colégio. O ponto está cheio de gente com criança esperando o ônibus. Passa alguém e diz assim, o ônibus está quebrado. No bairro, há moradores que possuem mobilidade reduzida e que vivem há anos na localidade. Segundo eles, nunca houve um período tão ruim em relação ao serviço prestado pelas empresas de ônibus da cidade. Tem pessoas assim, ó, com dificuldade para andar e não pode caminhar. Quando vem o ônibus vem cheio,
Quando vem da avenida, vem cheio. Quando não para ali na fábrica de batata ali e volta de ré, bate. Quer dizer, tá uma vergonha o ônibus aqui. Os moradores relatam ainda que por diversas vezes o veículo perdeu o freio na Avenida Portugal, ladeira íngreme aqui na região do Chapa 4, no bairro Valparaíso. Agora, eles afirmam temer andar nos ônibus da empresa Petroita. Pedir, né, um arrego à Petroita pela sucata que eles estão colocando para a gente andar, porque é uma sucata que está o ônibus. E a minha filha tem passado já por duas situações. Uma quando o ônibus perdeu o freio e outra no primeiro dia de chuva agora nesse mês de maio, que o motorista pediu para a maioria das pessoas, né, que estavam, os passageiros que estavam dentro do ônibus, se retirar, porque precisavam subir o ônibus, mas o ônibus não conseguia com chuva. Então são situações críticas que você paga a passagem cara para andar 5 minutos de ônibus e quando chega no local que você mais precisa, você tem que subir a pé. Os moradores pedem que a população seja ouvida e que o serviço seja reestabelecido na região, pois muitos ali dependem inteiramente do transporte público. Ninguém pede desculpa, ninguém te dá uma satisfação e as pessoas estão aí tendo que pegar o ônibus lá embaixo, desce daqui, você vê o caminho que é, para pegar o ônibus lá embaixo na Coronel Veiga e os dois ônibus aqui, quando tem, eles caminham junto porque não tem uma fiscalização, né? A gente perdeu o nosso ônibus, que é o nosso ônibus aqui, que é o 204, né, que era mais fácil até para a gente, mesmo que quebrasse um ou dois, a gente tinha mais um ônibus, mais uma alternativa. Então a gente ficou sem alternativa nenhuma. E você vê as pessoas, o ônibus parando no meio do caminho e todo mundo depois de um trabalho, de um dia cansativo, subindo a pé. Bom, gente, saindo aqui para terminar a nossa edição de final de semana, mas é claro, segunda-feira estamos aqui de volta, 7h30 da manhã, trazendo muita informação para você, viu? Tchau, gente, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau, obrigado. TVC, a TV do Correio da Manhã.